na graça e da paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vocês costumam tomar banho? Bom, no verão acredito que sim. No inverno, não. Talvez o costume fique um pouquinho menos assíduo, né? Mas a gente tem assim, pelo menos aqui no Brasil, esse costume, essa cultura do banho, que não é tão frequente como em outros lugares do mundo. Mas não é porque o pessoal é mais porquinho, mais, ou mais caprichoso, não é essa a questão. A questão está relacionada principalmente ao clima. Não só no Brasil, mas em lugares mais quentes, as pessoas têm o costume de tomar banho mais seguido do que em lugares mais frios, e por motivos óbvios. No calor a gente fica assim, meio melado, suado, e os cheiros do corpo não ficam tão agradáveis. Já no clima mais frio, as pessoas transpiram menos, ficam a maior parte do tempo em lugares fechados, e os odores corporais são menos evidentes. Evidentemente que essa sensação de precisar de um banho, ela diminui bastante. Mas não é porque a gente sua que a gente precisa tomar banho. A gente precisa tomar banho porque a nossa pele vai acumulando bactérias ao longo do dia, e se a gente não tirar isso, não remover com um banho, isso pode causar alergias, irritações, micoses, dermatites e outros tantos problemas de saúde. Sem contar que o banho ajuda a regular a temperatura do corpo, nos refresca. Quem já experimentou como é bom essa sensação depois de um dia difícil de trabalho, tomar um banho e dar aquela relaxada? O corpo parece que fica leve, coisa boa. O banho ele anima, o banho descansa. Sem contar que quem é que não gosta de sentir aquele cheirinho gostoso na pele, do sabonete, do creme, do shampoo, o corpo. Sair do banho perfumado é agradável, é bom. Sem contar que tem um aspecto social importante. É muito melhor conviver com alguém cheiroso ou com alguém assim, com um cheiro, vamos dizer, duvidoso. Quando alguém está perfumado e cheiroso, o convívio é muito melhor, é muito mais agradável. Por isso é bom a gente estar limpo, lavado, cheiroso, perfumado, ainda mais nesses dias de calor, onde a gente às vezes tem que tomar banho mais de uma vez por dia. Já no inverno, um banho só por dia está bom. Se tiver muito frio, a gente finge que não vê um banho a cada 2 dias. Mas só se tiver muito frio. Tem que cuidar, pneumonia. Isso é desculpa para quem não quer passar frio, mas tudo bem. Mas assim, o banho é essencial para manter a nossa saúde. Por isso a gente toma banho. A gente sabe da importância de tomar banho. Mas eu não quero falar sobre tomar banho, eu quero falar sobre outra coisa. Mas vou usar esse exemplo para falar do que aquilo que Paulo nos traz em Romanos 6, 1 a 11. Imagina se, falando em banho ainda, se a gente pensasse assim: não vale a pena tomar banho porque eu vou me sujar de novo. Como que a gente ia ficar? Em pouco tempo ia ter mosca voando na volta, O cheiro ia ficar insuportável. Ou, quem sabe, a gente pense assim: já que todo dia eu tenho que tomar banho, então eu vou fazer valer a pena esse banho. Quando eu sair do banho, já vou me atirar na lama, já vou me sujar tudo que eu puder, para que quando eu chego na hora de tomar banho, vale a pena gastar aquele tempo, aquela água, aquele sabão. Então eu vou me sujar valendo. Parece também que não faz muito sentido. Mas por que muitas vezes a gente lida assim com a nossa vida diante de Deus?
E eu não estou falando de banho, mas eu estou falando do pecado. Em Romanos, os capítulos 5, 6, 7, 8, o apóstolo Paulo, ele enfatiza, ele fala muito sobre que nós somos salvos ou justificados, com a palavra que aparece. Nós somos salvos somente pela fé e não por fazer as obras da lei, especialmente a lei judaica, mas também a lei divina. Não por fazer as obras da lei, nós somos salvos por causa da fé em Cristo Jesus. Mas ao que dá a entender o texto, parece que algumas pessoas não estavam entendendo o que significa ser salvo somente pela fé. Parece que alguns estavam literalmente ignorando a ideia de que o cristão precisa lutar contra o pecado. Já que eu sou salvo pela fé, é só ter fé, então tudo bem, eu posso pecar à vontade. Ou até mesmo pensando assim, não, vou fazer o perdão valer a pena, então eu vou pecar bastante. E Paulo então vai chamar a atenção para essa situação, que o cristão deve se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Ele usa o exemplo do batismo, onde pelo batismo nós somos mortos pelo pecado junto a Cristo, e como Cristo ressuscitou, nós somos ressuscitados para viver uma nova vida, abandonando o pecado para fazer a vontade de Deus. Mas a gente sabe que por mais que a gente se esforce, a gente nunca consegue viver sem pecar. O pecado nos acompanha o tempo inteiro. Mas e aí? Pensar assim, então não adianta nada eu pedir perdão, não adianta nada eu me esforçar contra o pecado, já que eu vou pecar da mesma maneira. É a mesma coisa que pensar, eu não preciso tomar banho, já que eu vou ficar sujo da mesma maneira. Mas a gente toma banho. E da mesmo modo também nós precisamos sempre de novo e de novo nos arrepender dos nossos pecados. Todos nós fomos batizados, e a palavra batizar significa literalmente lavar, purificar, limpar. Quando nós somos batizados, nós somos limpos do pecado, e nós temos que renovar essa certeza todos os dias, assim como a gente precisa tomar banho todos os dias para limpar o corpo. A certeza do batismo é a limpeza da alma, na fé em Cristo é a limpeza do coração pecador. E nós precisamos lutar contra o pecado diariamente, assim como a gente luta com a sujeira do corpo, todos os dias. Parece que alguns ali em Roma estavam pensando assim, bom, se eu pecar bastante, vai valer a pena o perdão, a graça de Deus vai ser maior em minha vida. Se a gente está muito sujo ou pouco sujo no nosso ver, o banho é o mesmo. O perdão de Cristo é o mesmo. Isso não vai aumentar a graça de Deus. Pelo contrário, nós estamos fazendo pouco caso e damos pouco valor a ela. A vida na fé é uma vida onde nós somos convidados a viver sob o poder de Cristo e não sob o poder do pecado. A vida na fé é deixar de ser escravo do pecado para ser livre em Cristo, para amar e fazer a vontade de Deus. A vida na fé é deixar de ser alguém morto espiritualmente para viver em Cristo e para sempre. A vida na fé é deixar de ser senhor de si mesmo para que Cristo seja o nosso Senhor.
E isso implica em muitas coisas. Qual a justificativa que a gente dá para não tomar banho? Às vezes algumas. Está muito frio. Não é o caso de hoje. Hoje está muito calor. Mas talvez a gente diga assim, queimou o chuveiro, faltou água. Algumas justificativas podem até parecer interessantes, mas na prática a gente sabe que não tem desculpa. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Se eu preciso sair, preciso tomar banho, queimou o chuveiro, eu tomo banho de canequinha. Eu busco água num balde, em algum outro lugar, eu me viro, mas não deixo de se limpar. Da mesma forma o pecado. Como a gente acha desculpa para os nossos pecados, que não há desculpa. E tem muitas desculpas hoje que são ventiladas e a gente vai ouvindo isso e às vezes nem percebe o quanto isso é ridículo. Eu escuto muitas pessoas dizer assim, pastor, mas hoje isso não tem problema, todo mundo faz, a vida mudou, agora as coisas são diferentes. Veneno continua sendo veneno, no presente ou no futuro. Pecado continua sendo pecado. Outra coisa que as pessoas dizem para justificar o seu pecado é: eu não acho que isso seja errado. Posso te contar um segredo? Deus não está pedindo a tua opinião. Mas se me faz feliz não é errado. É errado sim. O errado não deixa de ser errado só porque você gosta de fazer. E outra que está sendo muito dito hoje em dia é: se Deus me fez assim, então eu não vou mudar. Tem certeza que foi Deus que te fez assim? Ou é você que é teimoso? Que não reconhece teus erros? Que não quer assumir quem realmente você é? Pobre, miserável pecador, que precisa ser limpo do pecado todos os dias de tua vida. Uma limpeza que só Cristo pode fazer no teu coração. Deus enviou Jesus a esse mundo para nos limpar do pecado. Ele fez isso dando a vida na cruz. E para termos a certeza que esse perdão é nosso, Ele nos deixou sua palavra, Ele nos deixou o batismo, Ele nos deixou a sua ceia, para fortalecer em nós essa certeza do seu amor e do seu perdão, para que nós possamos, por meio de Cristo, ser limpos do pecado, purificados do pecado, para ficar agora cheirosos, limpos, para espalhar este amor a todos que estão em nossa volta. Mas da mesma forma que acontece quando a gente toma banho, a gente sai cheiroso e perfumado do banheiro. Mas conforme as horas vão passando, o que acontece com esse cheirinho? Ele vai passando, ele vai diminuindo. A gente toma banho de manhã e sai para o trabalho, num dia quente, que nem hoje. A gente chega em casa no fim do dia do mesmo jeito. A gente sabe que não. É só cheirar a roupa quando tira do roupeiro e depois quando tira do corpo antes do banho. Não façam isso. É terrível. O que acontece é que o cheiro de Cristo em nós, do seu amor, conforme vai passando o tempo, nós vamos perdendo, vai sendo substituído pelo nosso cheiro natural, e o nosso cheiro natural não é bom. É o cheiro do pecado, da maldade, da inveja, do egoísmo, da falta de amor, da falta de fé, da falta de compaixão. Mas da mesma forma que a gente faz quando a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho, a gente toma aquele banho para ficar cheiroso. Deus nos convida a vir à sua casa. Deus nos convida a nos arrependermos do nosso pecado. Deus nos convida a virmos à sua ceia.
para recebermos novamente essa certeza de que Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos limpa de toda a sujeira que está dentro do nosso coração, para que saiamos refrescados no corpo e na alma, refrescados com o perdão que refrigera a alma, que dá certeza do amor de um Deus que nos ama, que nos restaura, que nos fortalece e que nos dá esperanças que vão além desta vida. E por que eu busco esse perdão se eu vou pecar de novo? Porque eu preciso desse perdão todo dia, e às vezes mais de uma vez por dia, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, da mesma maneira que nós tomamos banho todo dia, de novo, de novo, de novo, de novo. Esse é o ciclo da vida do cristão. Somos pecadores, recebemos o perdão, nos arrependemos, pecamos de novo, nos arrependemos, recebemos o perdão, pecamos de novo, e assim a vida segue. E assim nós vamos experimentando a cada dia a vida ao lado de um Deus que nos ama e que nunca nos abandona. Ele mandou seu Filho ao mundo por nós, para nos purificar de toda injustiça, de toda maldade. O Jesus que veio ao mundo é aquele que, ao procurar João para ser batizado, João disse: você não precisa, você não tem pecado para ser perdoado, eu é que preciso ser batizado por você. E esse Jesus que não tem pecado é aquele que veio para dar a vida por nós, é Ele que veio se entregar por nós, é Ele que veio ao mundo para transformar nosso coração. Ele assumiu o nosso lugar na cruz, sofreu e morreu por nós, para nos limpar da sujeira do pecado que há em nós e nos dar o seu perfume, da sua santidade e do seu perdão. Por isso, tome banho todos os dias, não só no chuveiro, mas tome o banho do batismo, da lembrança que Cristo já perdoou os teus pecados, pois essa certeza do perdão refrigera a alma, renova o frescor do viver, dá esperanças que vão além desta vida, apaga nossas culpas e nos faz ver como Deus nos ama e como Ele está ao nosso lado todos os dias. Por isso, tome banho, mas lembre-se que o principal banho Jesus nos deu. Amém.